E hoje estamos aqui com um bate-papo super bacana, super divertido, um formato diferente, tá? Um exemplo que eu achei bem bacana trazer esse casal querido aqui para mostrar para vocês a verdadeira vida country life, né? A vida no campo, a vida no rancho. Um casal novo que se dispôs a isso por muito amor, por muita paixão, e vão contar essas histórias maravilhosas para mim aqui. Obrigado pela presença, Olívia. Obrigado, Danilo. Vamos começar com a Olívia, porque geralmente a mulher fala mais, né? Sim, com certeza, né? certeza. Olívia, como é que começou toda essa história? Você é do interior, na sua família também. Conta um pouquinho pra gente da sua história. Eu sou nascida aqui em Caçapava, né? E eu sou de Jambeiro. Na verdade, minha família é de Jambeiro. Nasci aqui, porque Jambeiro não nascia, né? Ainda não nasce, Aliás, diga-se de passagem, uma família tradicional do agro de Jambeiro, né? Isso, na verdade, é dos dois lados, né? Tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai. Mas desde criança, eu nunca morei na roça, né? Sim. No sítio, nada. Mas o meu avô sempre teve sítio, né? Meu pai nascido lá em Jambeiro, no sítio mesmo. Então, desde criança, sempre gostei de cavalo, de vaca, de galinha. Tem foto desde bebezinho. Mas aquela vida, né? Mas cidade, ali, final de semana, né? aquela coisa, né? E aí, quando eu fui crescendo, minha mãe sempre gostou também. Então, desfile, cavalgada, sempre tava. Primeiro animal que eu montei na vida foi um jeguinho. Tem fotos. Tem fotos. Então, eu sempre gostei. Mas eu nunca vivi, né, no rancho. E quando eu fui ficando mais velha, eu tinha 12 anos, meu pai me deu um cavalo. Aí ele era potro ainda. É o gaúcho, que todo mundo conhece. Todo mundo famoso. E eu pegava bicicleta na cidade, eu ia todos os dias pra roça, levar a ração pra ele. Eu andava 4 km de bicicleta pra tratar dele, porque às vezes meu avô não tava lá, meu pai não tava, minha mãe não tava, eu tinha que ir, tinha que dar um jeito. O amor pro cavalo nasceu com você, Então, o amor né? nasceu assim, né, desde sempre. Quando eu resolvi fazer faculdade, vou fazer o quê? Achei a zootecnia, todo mundo falou, nossa, isso mas influenciou aonde é totalmente na sua decisão profissional. Eu sempre gostei. Sim. Então, vou fazer o quê? Vou fazer zootecnia. Aí, por quê? Porque eu não quero mexer com cachorro e gato. Mas não é porque eu não gosto, é porque eu achava que eu não ia dar conta de pegar um bicho morrendo Mas lá. tem a história do cachorro, nós vamos chegar lá. Então, fui pra zootecnia e o esporte, fui pro esporte porque eu andava a cavalo, eu ia pra romaria, eu ia pra cavalgada e tudo, mas eu sempre tive muito dó. E eu não gostava. Eu mais andava a pé do que montada. Tá cansado. Exatamente. Então, quando eu tinha 12 anos, eu fiz a minha primeira aula de 3 tambores. Já foi direto por 3 tambores? Já fui direto para os 3 tambores. Na época, era em São José, era o Eduardo Português, ali da Casa da Fazenda. Sim. Então, foi lá no Aras dele. E eu saí frustradíssima aí, chorando, dentro da pista. Coisa que acontece mais ou menos hoje, né? Até hoje, ainda tem isso. Porque eu não consegui galopar o cavalo, porque era muito forte, né? Acostumado ali, eu sempre fui muito pequenininha. E saí chorando. Mas assim, fui mais algumas vezes e tudo, mas não deu continuidade. Era longe, era em São José, tinha que ir, voltar e tudo mais. Então, aí eu não montei mais por esporte, né? E aí, quando já tava na faculdade, já tinha carro, já dirigia. Você foi fazer zootecnia, né? Eu fui fazer zootecnia. Em São José? Eu me formei na Unesp em Botucatu. Botucatu. Tá. E aí, lá eu arrumei um lugar, um rancho, onde eu comecei a montar, a fazer aula. No período da faculdade? Na época de faculdade. Porque é longe, né? Você ficava lá, né? Eu ficava lá, morava lá. Sim. Morava lá, eu arrumei um rancho lá, onde eu fazia aula lá. E aí, foi aí que eu despertei, né, pro esporte mesmo. Corri a minha primeira prova e falei, não, agora eu quero um cavalo. Aí, foi quando eu comprei o Cometa. E fui eu que comprei mesmo. Também tem uma história. Também tem uma história, por isso vai dar outro podcast. E então, aí comecei assim, aí vim pra cá de férias. E aí, eu tenho que falar que aqui foi, né, o meu pontapé inicial, assim. Quem me apresentou essa vida de rancho
e que eu falei, não, eu quero viver essa vida. Foi quando eu comecei a ficar mais madura no esporte, que eu comecei ali no Juruna, na época. Eu passava na Tamoios, né? E ali o Neguinho vivia ali no rancho, ele, a Cidinha, as meninas. As meninas pequenininhas. E a Larissa tinha 8 anos, 7 anos, a Keila 12, 13. E foram eles que, né, eu conheci essa ali vida começou o esporte eles. realmente começou mais o firme. esporte mais firme. Assim, mas assim, eu trouxe até vocês porque espelha muito o que eu tive também na minha vida, entendeu? Você, eu acompanhei desde pequena, conheço a família, tudo. E assim, eu me sinto desse jeito também. Tudo na nossa vida é meio ligado a isso, não é? Sim. Eu lembro que nas minhas festas de São Paulo, eu ia de chapéu, os caras tiravam os sacos, sempre de botina. Sim. Então a gente sempre teve essa influência, né? Exatamente. Até na sua vida profissional, a zootecnia veio por causa disso. Você sempre gostou disso, né? Sim. O caminho era esse. Exatamente. Né? Não tinha outra coisa. Ou era isso, eu não prestei vestibular pra mais nada. Eu prestei 5 vestibulares, todos pra zootecnia. E Botucatu foi porque eu já tinha ido uma vez pra lá, era uma das melhores faculdades na época, eu gostava da região, foi por isso. Cidade boa. Foi por isso que eu resolvi ir pra lá. E aí, você começou a se profissionalizar, começou a trabalhar com isso, porque a zootecnia você trabalha até hoje, né? Sim, você trabalha em companhia, você tem uma vida profissional também como zootecnista, né? Exatamente. Agora, a vida do rancho, assim, como é que isso surgiu? Que você falou, bom, eu acho que é isso aí mesmo, entendeu? Conta um pouquinho. Sim, eu trabalhava já, tinha outras atividades, várias inclusive, porque eu sempre fiz muita coisa. Mas foi em 2017. Quando eu tive problemas emocionais mesmo, assim, né? Eu desencadeei uma síndrome do pânico e uma ansiedade. Eu comecei a entrar em depressão. Então, eu tomava remédio pra dormir, pra comer, pra acordar. E aí, eu morava num apartamento em São José. E aí, eu decidi que eu ia me mudar, que eu não queria mais aquela vida. Sim. Assim, eu precisava cuidar de mim e fazer o que eu realmente gostava de fazer. Essa depressão, esse síndrome do pânico, tudo, foi por isso. Por você não estar fazendo aquilo que você queria. Você estava dentro de um apartamento travada naquilo. Foi por N fatores, né? Familiar, profissional. Mas isso vai mostrar que isso aí foi um remédio, não foi? Foi. Quando você ligou a chave e falou, bom... E aí, quando eu me mudei, daí eu fui pra Jambeiro, arrendei uma propriedade, né? Um rancho em Jambeiro e fui morar lá. E aí, lá eu nem tinha os meus cavalos, né? Os meus cavalos ficavam em centros de treinamento. Sim. Mas lá eu tinha... Aí onde eu comecei a acumular cachorro. Cachorro, nós vamos contar a história já. Tem bastante. E aí eu tinha galinha, aí tinha os meus cavalos de pasto, ficavam lá e tudo. E aí eu comecei, com isso, né? Eu comecei a dar aula nos finais de semana. Porque eu tinha por objetivo aquilo que eu carregava comigo desde criança. Que era um propósito que eu sabia que quando eu ia para uma cavalgada, por exemplo, que aquilo que as pessoas faziam com o cavalo não estava certo, mas eu também não sabia como fazer o certo. Eu não tinha nenhuma referência, né? Foi aí que eu falei, não, já que eu não tenho, eu vou buscar conhecimento e eu vou me tornar a referência, né? Eu vou me fazer uma referência. Bacana. E aí, eu comecei, com todos esses problemas meus, eu comecei a dar aulas, né, nos fins de semana. E apareceu um aluno, outro. Eu tinha 6 aluninhos. E um desses alunos demandava uma atenção um pouco mais especial. E aí, foi quando eu comecei a ver que aquilo não fazia bem só pra mim, fazia bem pras pessoas. E foi quando eu comecei a estudar sobre a ecoterapia. Também. Que também virou uma profissão. Que também virou uma profissão. Sim. Porque mais tarde eu fui fazer os cursos, né? Virei ecoterapeuta e equitadora pela Ande Brasil. Então, mas foi assim, tudo começou com um problema meu, um problema de saúde meu. Então, mas resumindo aí, foi o estágio que você falou, bom... Sim. Se adiantou pra mim, se foi bem pra mim, né? Vou fazer pros outros. Vou fazer pros outros. Exatamente. E com certeza você viu bons resultados, né? Sim. Depois disso, eu nunca mais consegui voltar a morar na cidade, né? Saí da cidade total nessa época. Me mudei pra outros lugares, mas sempre pra ranchos. Sim. Quando não era rancho, era só um sítio. Eu montei um rancho. Então, sempre foi ligado nessa... Aí você ficou um tempo por aqui, montou esse rancho, tudo. Isso. Quando que você decidiu sair daqui da região e ir para uma outra região? Foi a trabalho? Como é que foi? Eu comecei a trabalhar numa empresa, né, eu era representante de vendas
né, de um produto de limpeza de ordenha. Junto com o meu trabalho aqui numa companhia, que eu já trabalhava há 5 anos. Eu trabalhava também como representante dessa empresa de produto para limpeza de ordenha. Sim. E aí... E aquela venda direcionada, explicativa. Exatamente. Eu tinha que ir nos lugares, visitar, eu era entendi, AT, sim. né? E aí, eu comecei a abrir uma vaga também em Barretos. E eu tinha comprado um cachorro, que se chama Hope. E fui buscá-lo lá em Barretos. E aí, eu conheci a região. E na época, eu também estava fazendo o curso, né? Ia fazer o curso de ecoterapia, o primeiro pela AND. E aí, juntou tudo, assim. Eu juntei a parte profissional, que eu estava indo trabalhar com a representação lá. Aí eu achei um lugar que era a minha cara, assim, tinha, né? Eu olhava e eu gostava do ambiente. Não tinha centro de ecoterapia ativo na época lá. E eu queria ficar próxima dos meus cavalos, né? Morar com os meus cavalos. Porque até então, os meus cavalos ficavam no centro de treinamento. Então, foi quando eu me mudei para Barretos. E aí, montei lá um rancho. Só que por conta, eu falo que é Deus, né? Não deu certo, teve uma documentação, a dona morreu, e aí os filhos entraram, aí a gente teve que sair. Deu uma embolada. E aí eu mudei de lá pra Catanduva. Aí eu arrendei, aí eu já tava com os cavalos lá, eu já tinha um rancho montado. Já tinha a associação de ecoterapia. Agora tem que me virar. E eu ia começar a trabalhar. E aí, eu tive que me mudar. Sim. Aí, eu fui levar um cavalo no final de ano para um treinador que eu gostava da forma como ele trabalhava lá perto. Porque até aí, eu tive que levar os meus cavalos junto, porque daí não tinha mais como eu manter um rancho e os meus cavalos, né, num centro de treinamento. Aí, eu fui levar um cavalo para um treinador lá perto. Comentei com ele, olha, eu vou ter que sair de Barretos, vou ter que me mudar. Ele falou, tá arrendando esse aras aqui em cima. Você foi lá ver. E aí, eu fui lá ver, e aí passou um mês, eu tava morando lá, e deu certo. Foi tudo assim, encaminhado mesmo. Isso tudo Olivia sozinha? Isso tudo Olivia. E aí, nisso, eu me mudei pra lá, terminei a formação. Eu já tava fazendo a segunda formação da ecoterapia. Comecei a trabalhar com a ecoterapia. Nesse Aras, já tinha um centro de treinamento que funcionava, né? Continuou com a sua atividade de zootecnista. Exatamente. A empresa a mesma coisa, viajando. Continuei a mesma coisa, mas tinha o rancho. Aí eu ia começar a atender com a ecoterapia. Já tinha esse centro de treinamento funcionando nesse Aras. Aí você levou seus cavalos atletas pra lá também? Também. Aí ficou tudo num lugar só. Aí você precisava... Aí eu precisava de um treinador. E aí, foi esse rapaz, o mesmo que indicou o Aras pra eu arrendar. Entrei em contato com ele. Falei, olha, tô procurando um treinador. Tô falando com você porque, né, gosto do seu estilo. Precisa ser na mesma linha, do horsemanship, de todo manejo racional. Aí dessa história toda do Nordeste, ele não veio de jumentinho, né? Você começou, né? Ele veio normal. Ele já começou importante. Chegou o Danilo. Danilo, você estava nesse período, tua vida também, a vida inteira foi rancho, né? Isso. Vai contar pra gente, seu pai também já é da atividade. Sim. O meu pai tinha outra profissão, mas sempre gostou muito de cavalo, desde que eu sou criança. Sim. E com 4 anos, ele já me colocou na escolinha de equitação. E ele sempre teve vontade... Você, suas irmãs também, né? A família inteira envolvida. Isso, E ele sempre teve vontade de largar a profissão que ele tinha na época, que era do calçado, sul de Franca, né? Nada mais natural. Franca, terra do calçado. E ele sempre foi apaixonado por cavalo, mesmo tendo outra profissão. Ele se especializava em cavalo, sempre querendo largar tudo e ir para o cavalo, né? Então ele me incentivava, desde sempre me incentivou no cavalo. E desde sempre eu saltava, comecei no salto. Foi quando... Você começou no salto. Isso. Contando a chegada dele, veio do Nordeste. Estava lá por um período, né? Sim, eu estava lá por um período. Não sou nordestino. Eu sou de Franca. Meu pai sempre mexeu com cavalo. Desde os 4 anos, eu tô no salto, na equitação. Meu pai sempre me incentivou. Você começou com salto? Isso. O meu pai era do clássico, né? Mesmo tendo outra profissão, ele era do clássico. E sempre me incentivou a montar. E eu saltava. Ali na época do seu pai, tudo... Um tempo atrás, o salto era mais forte nessa pegada do era hipismo country, né? Tinha o rural. Hipismo rural. Hipismo rural. Sim. Franca tem tradição de cavaleiros no hipismo clássico, no salto.
Chegou até a ter cavaleiros olímpicos até. Então, a cultura da cidade Mudando tá só um muito em volta pouquinho, disso. vocês dois são bem expert para falar desse assunto. Uhum. Eu também tive no nosso centro de treinamento uma parte de equitação. Sim. E eu sempre falei que eu acho muito interessante todo mundo passar pelo salto, né? Isso. Sim. É uma aula de postura, de Isso. dedicação, um monte de coisa, A né? escola do salto do clássico, para aprender a montar, ela é mais completa do que o western, muitas vezes. O western, a maioria das pessoas, às vezes, começa na modalidade em si. Vão aprender técnicas da modalidade. Uhum. E muitas vezes não aprendem as de equitação, no caso, No né? clássico, a pessoa aprende Isso. postura, equilíbrio, tudo isso, Equitação é a arte de montar, sim, né? Sim. Então, quando você passa por esse período, você vai saber conduzir melhor o cavalo. E isso te influencia depois em qualquer modalidade que você for praticar depois. Beleza. Você vai fazer aquilo com mais conhecimento e mais técnica, né? Mas isso essa influencia. vida extra aí, você também já era desde pequenininho apaixonado. Então, a Western foi entrar na minha vida quando o meu pai recebeu uma proposta de mudar de cidade e nós fomos morar em Uberaba. Uberaba tem toda uma tradição já mais western. Sim. Então, aí lá foi a minha influência no western, no caso, em rancho, no quarto de milha, começou por lá. Lá, meu pai conseguiu realizar esse sonho dele, que era deixar uma profissão na área do calçado e montar o próprio rancho. Então, desde lá, eu já tô nesse meio já do western, no caso, dos Três Tambores. E lá foi a minha influência nesse sentido. E por aí eu escolhi a profissão de treinador, já com 12 anos eu já comecei a me especializar. E essa formação tua de treinamento, ela é assim, ela é totalmente ligada ao animal. Você doma desde o começo e prepara o animal para a modalidade. Vocês optaram por Três Tambores. Isso, eu acredito que eu fui privilegiado e a influência do meu pai é muito forte nisso. Meu pai sempre teve essa visão de bons tratos, de respeitar o cavalo na hora de fazer as coisas. E o Monty Robert, como um exemplo, desde sempre, eu era pequeno, já ouvia falar, meu pai usava já, né, entendeu muito a linguagem já naquele primeiro livro do Monty Robert, né, no filme Homem que Ouve Cavalos. Homem que Ouve Cavalos. E aquilo me influenciou muito, então... Aquilo, na realidade, que trouxe o Horseman pro mundo, né? Isso. Ele criou uma linguagem, né? Completamente diferente do que era até na América, né? Isso. E aí, os cavalos que meu pai domava, ele já usava essa técnica. Isso me influenciou muito, né? Então, desde sempre, a gente olha para esse lado, né? Eu tive uma formação um pouco diferente do que acontece com os treinadores hoje em dia, né? Muitas vezes ele é só um ajudante, tudo, e entra numa modalidade. E eu tive uma formação um pouco diferente. Com 14 anos, eu já fui para a Universidade do Cavalo. Fiz o curso de enfermagem e primeiros socorros já. Depois eu fiz o curso de gestão e equinocultura. Então, grande abraço. A minha bagagem no cavalo foi um pouco mais completa, se comparado com os outros nesse sentido, né? Meu pai sempre me influenciou muito. Fez isso como profissão, né? Foi buscar curso, foi buscar recurso. Com 12 anos eu já tinha decidido, né? Tem toda aquela questão, você gosta de cavalo ou de bicho, vai fazer veterinária, né? Eu desde sempre já imaginava o cavalo, eu quero um cavalo saudável. Eu quero estar ali. Eu quero performance, eu quero cuidar do cavalo saudável, porque a veterinária você acaba, né, só pegando problema, né? Então, desde sempre eu tive essa visão de rancho, que toque, né? legal, é verdade. O veterinário pega o B.O. Você queria pegar a parte boa do cavalo, né? O treinamento. Como essa influência do rancho desde sempre... Eu sempre... Poderia ter feito uma faculdade veterinária tranquilamente. Foi por opção você ficar ali e cuidar do cavalo sadio. Bacana, boa história. Sempre teve veterinário em casa e sempre apagando incêndio, sempre aquela coisa. Eu fiz o curso de enfermagem primeiro socorro. A gente aprende um monte de coisa também. Isso, me trouxe uma bagagem para o meu dia a dia, mas desde sempre eu escolhi isso, né? Então, meu pai sempre investiu nessa área comigo e ao longo dos anos a gente acabou... por necessidade, envolvendo até com outras modalidades, outras raças. E isso foi me completando como rancheiro, né? Sim. Eu acabei vivendo o rancho desde sempre. E isso me formou, né, como... E aí, você foi para uma exposição, é isso? Quando chegou... Para Nordeste? Na pandemia, quando fechou tudo aqui no estado de São Paulo, acabou os eventos e tudo, meu pai sempre teve contato para lá, eu já tinha ido para lá algumas vezes. Lá tem, apesar da vaquejada ser o maior lá, tem Três Tambores lá também. E um Aras estava começando o trabalho lá,
nos convidou para dar esse start lá. Era montar uma hípica, ele tinha alguns cavalos de treinamento Montar também. toda uma estrutura. Isso, lá em Recife mesmo. E nós fomos para Recife e nesse período de 1 ano e meio, nós fomos convidados para um outro Aras. E esse Aras o proprietário lá tem 2 filhos que vieram competir o Congresso Nacional aqui em Araçatuba. E nesse período... Cavalos que você mexia. Isso, você isso. Preparava... Eles tinham alguns animais aqui em São Paulo. Entendi. E os que eu treinava os Você meninos lá. treinava os Isso, meninos e os meu cavalos. pai. Isso, os cavaleiros, o conjunto. Isso. Nós viemos dar uma assessoria para eles aqui durante esse nacional. Foi o congresso. Aí a pandemia já estava... Isso, já foi 1 ano e meio depois, a pandemia já estava sendo controlada já. E nesses dias, eu passei os 10 dias lá no congresso. Foi quando, no último dia de congresso, num domingo, as principiantes são todas no domingo, né? Final de prova já, quase não tinha ninguém. Esse amigo em comum, que tinha falado do Aras para ela, passou por mim, eu já conhecia ele há muito tempo, fazia tempo que a gente não se encontrava. E eu conversei com ele, batemos um papo, ele foi pra pista com a cliente dele. E nesse período que eu fiquei lá no Nacional, me deu vontade de voltar para São Paulo, né? E ele pegou e passou por mim de novo, depois que a menina correu. E já tinha passado longe, assim, eu peguei e despertou. Falei, vou perguntar para ele, o Piu Piu, o Henrique Pedroso. Cara, fora de série, nós não tivemos a oportunidade de contar isso pra ele ainda. Já encontramos com ele em outras provas. Fala pra ele assistir. Já encontramos com ele em outras provas, mas a gente não parou pra falar com ele ainda. E ele já tinha passado, aí me deu um start, eu peguei e chamei ele pra ele voltar. Falei, Piu Piu, tô querendo voltar pra São Paulo. A gente tem muita comunhão, né? E assim, de pensamento, de estilo. Falei, ele vai ter alguém que combina comigo, né? E na verdade tinha mesmo. E ele falou, cara, vou ver pra você sim, tem sim. Só que a conversa de paddock, último dia de prova, eu não imaginei que fosse acontecer alguma coisa, né? E eu acho que 1 semana ou 15 dias depois, a Olivia entrou em contato comigo. Então, foi praticamente as mesmas datas, né? Que barato. Que surgiu da gente se encontrar. Uma grande coincidência. Isso, aí eu vim pra Catanduva, né? Aí você veio conhecer o rancho que já era dela. Isso. Aí, ela já tinha arrendado, isso. É isso. E aí nós pegamos um momento turbulento, nós tivemos muita afinidade, né, desde sempre. Começando o rancho, aquela correria, isso. tudo. Eu já tava lá há um tempinho quando o Danilo chegou, porque não dava certo, assim, ninguém com o meu estilo, né? Eu não gostava. Eu sempre imaginei isso, o cara gostar de cavalo pra arrebentar. Gostar do meio e gostar de cachorro. Tem que gostar de cachorro. Eu tinha 25 cachorros. Falei que a gente ia chegar lá. Ela já ia me assustar de cara, né? Mas isso não é nada. Quantos tem a sua mãe? Hoje tem 28. E eu tenho 8. Só isso, né? Você também é um apaixonado por cachorro, né? Sim. Nós gostamos bastante. Aí casou tudo, é isso? Isso, aí não teve como não ficar junto, assim. Tivemos realmente, nós temos muita afinidade, né? E os gostos batem muito, então a gente acabou unindo forças. Para chegar no momento ápice dessa entrevista, que é a vida do rancheiro, a country life, isso. Tá? Tudo conspirou, pelo que a gente tá vendo, e tudo foi se encaixando. A gente vê Deus para que vocês dois, eu ia falar novamente que isso é coisa de Deus. Se encontraram e falaram, pô, achei, é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida. Nós vemos Deus em muitas coisas da nossa vida, sempre. A gente, em várias situações, ele tá sempre, né, fazendo as coisas e a gente consegue enxergar isso. E sem dúvida, no nosso encontro e a gente tá junto, era algo muito fora do normal mesmo. Você começou mexendo com os cavalos dela, treinando os cavalos. Isso. Eu atendendo os clientes, na verdade, né? Ela tinha alguns cavalos. Clientes no rancho. Sim. Isso, eu montei... Você precisava de um treinador no rancho. Existia já o centro de treinamento, né? Eu cheguei e assumi o centro de treinamento. E desde então, a gente tem muita afinidade, sempre as você tinha que conciliar tudo, né? Seu trabalho de zootecnista, alguém mais precisava o rancho, tocar o rancho. mais família, necessariamente você precisava de alguém. Depois, quando o Danilo chegou, eu consegui largar todo o trabalho. Aí eu fui viver do rancho mesmo. Aí eu não trabalhava mais como zootecnista e fui viver do rancho. Então a gente vivia do rancho e a gente tinha a associação de ecoterapia. Dava aula de equitação e tinha os clientes do rancho, né? De hospedagem e treinamento. Isso foi 21. Isso foi na cidade 2021, de Catanduva.
Em Catanduva, próximo a Barretos, ali, E Rio Preto. tinha um movimento bacana de alunos. Sim, a gente e tudo. tinha 36 baias, né? 36 baias cheias. Grande. Nós chegamos a fazer eventos, provas fez lá prova, também. Era bem... Era um rancho bacana, então. Era uma área formadinho, grande. então. Era a estrutura muito boa. Mas aí, família, região, te fez voltar pra cá, é isso? Tive que voltar, não teve jeito. Eu sou filha única, né? E aí, por questão familiar, tive que voltar. Sempre muito apegada à sua mãe, né? Sim, a minha mãe sempre, né? Se eu tô onde eu tô hoje é por causa da minha mãe. E então, a minha mãe, por questão familiar, né? Tive que voltar. E aí, a gente chegou no Vale já junto, a gente já tava casado. E aí, foi quando começamos de novo aqui, né? Porque... Eu apareci nessa época, você sabia ou não? Eu apareci foi a nessa primeira época. pessoa que Ela eu me mandei ligou e falou, você mensagem. conhece algum lugar pra arrendar aí? Verdade. Foi. Eu não conhecia o Vale do Paraíba, não tinha vindo para essa região ainda. Vim 2 vezes com você aqui visitar a família. E ela sempre falou muito bem. Você já frequentava provas no Sim. Vale do Paraíba? Tudo? Vale não. Vale eu nunca tinha vindo. Como é eu que tinha você enxergou passado aí o Vale o quando você Batuba. conheceu? Profissionalmente. Ela você me achou falava um negócio, isso. opa! Ela me falava muito bem a nível de demanda que tinha na região, né? O nosso cliente, né? Isso. O iniciante. Exatamente. Mais próximo do Rafaela, eu tinha uma tropa que estava vindo comigo, que era para correr, veio comigo do Nordeste para correr o Ponto Futuro. Então a ideia era ficar mais próximos aqui. São Paulo tem essa vantagem, né? Nossa Senhora Aparecida, o Rafaela, a região tudo me perto. interessava. Nossa Senhora de Lourdes, né? Nossa Senhora de Lourdes, tudo mais próximo. A de São região Paulo. me interessava bastante. A cultura do cavalo aqui, né? Você pode ver que tem bastante treinador que saiu daqui. A cultura da região é boa. E quarto de milha, né? Porque a cultura do lugar influencia muito, né? No cavalo, né? Tem lugar que é manga larga marchador, não adianta você chegar com Minas um quarto Gerais, de milha. né? Exatamente. Cruzilha, terra de uma Então, se você pega uma região que já tem uma cultura de cavalo, e principalmente o Wester, favorece muito a você a trabalhar. Apesar de a gente não ter vindo para montar rancho, né? Eu tinha já uma tropa que veio comigo, era aquela tropa, até por isso que a gente foi para o 3D. Nós fomos só clientes ali. Se ia montar alguma coisa ali, cuidar dos seus clientes que estavam ali. Isso, é. A gente ia ter outra atividade. A gente não veio com a ideia. A gente veio com os nossos cavalos, né? Porque os nossos a gente não ia desfazer, ia continuar mas esse esporte, sonho do tudo rancho mais. sempre existiu. Sim, mas a gente veio porque a gente precisava fazer outras coisas aqui. Isso. E aí, a gente até queria um rancho para arrendar na época, mas a gente não achou um lugar que a gente pudesse, né, ter tinha os uma cavalos. certa urgência de vir. Então, a gente teve que vir, deixar os cavalos hospedados e morar em outro lugar. Mas essa vontade Aí você ia trabalhar todo dia no cavalo. Lembro disso, vocês passaram até, inclusive, onde eu estou. Isso, aí depois de um tempo a gente foi lá pro Canto Verde. Mas assim, como eu digo, e como vai se encaixando as coisas, né? Sim. Até esse rancho que vocês pegaram agora, que efetivamente vocês estão nele agora, não tinha nada, né? Vocês tiveram que fazer tudo do começo. Exatamente. Então, realmente, é uma country life, né? Sim. Porque o que a gente comentou nos bastidores, assim, essa vida é maravilhosa, né? Prova, caminhão, trailer, churrasco, mas o dia a dia, tem o glamour, pega, mas né? tem o pega. A gente tinha... Falar que era profissional por questão profissional ou financeira, né? Que a gente saiu, que a gente deixou Caçapava e optou por Pinda, não foi. Foi realmente pelo estilo de vida, né? A gente tinha uma gama muito grande de alunos, tinha os clientes, tinha os nossos cavalos bem hospedados, né? Bem instalados. Os cachorros. Os cachorros também, que a gente morava numa chácara. Mas isso era um problema também, porque quando vocês arrendavam ou moravam como estava no espaço lá, não tinha acesso de levar 8 cachorros. Né? Exatamente. Então isso também sempre foi um probleminha. Sempre teve que pensar nisso. Só que a gente gosta de dormir, acordar e estar no rancho, né? Vida do rancho. A gente optou por um estilo de vida, né? O Danilo nasceu nisso, desde pequenininho nisso, né? Eu não, eu fui curada por isso e optei por viver assim. Então, é um estilo de vida, né? Maravilha. Bom, agora chegamos na história do rancho. Isso, um rancho que eu preciso deixar aqui comentado, que é a vida deles, é o trabalho deles, entendeu?
não é a country vida que a gente conhece, a live, né? É maravilhosa, tudo, mas ali não. Ele tem que tirar o sustento deles, tem que tirar o salário deles, tem que atender os clientes deles. Então, realmente, esse casal vive do trabalho, vive do rancho. Né? Você contando que vocês pegaram um rancho completamente, não tinha nada a ver com o cavalo, né? Não. Vocês adaptaram tudo. Conta aí pra gente um pouquinho. Foi essa área que a gente está hoje é de um conhecido, né? Já havia oferecido de outra forma pra gente. Quando a gente vislumbrou montar realmente o rancho novamente, nós fomos conhecer esse lugar e é um lugar que estava bem abandonado. Era um retiro de leite há um tempo atrás, mas a estrutura estava bem precária, não tinha nada para cavalo no caso, né? Então aí a gente chegou... Mas me conta aí, vamos lá, deixa eu fazer uma perguntinha básica. Sim. Entrou Deus aí também, que falou, é aqui? Sem Não, dúvida. foi Deus. Sem dúvida. É aqui. Sempre. Tá ruim, tá abandonado, mas é aqui. Só a É, gente enxerga. Hoje, se a gente mostra a foto do jeito que a gente entrou lá, a primeira vez, faz 2 anos que a gente tá lá. Exatamente Essa 2 é anos. toda a história do rancho. Sim. Né? Começaram ali. Exatamente, faz 2 anos que a gente tem o Hope Ranch, né? Se a gente mostra a foto do jeito que tava, quando a gente pegou, as pessoas Isso. acham que a gente é maluco. Não foi fácil. Desde sempre a gente enxerga algo lá, né? Que a gente acredita que Deus que proporcionou pra gente. E a gente colocou a cara e nós fomos Não tinha lá. pista, não tinha Não nada, tinha, né? Foi nós fazendo mesmos tudo. fomos Tudo fazer, que tá ali é. foi construído por vocês. As Isso. baias, a pista. Tinha a casa onde a gente mora, na porta das baias, né? E até a outra casa de baixo a gente O teve que eu que acho muito arrumar. bacana, vocês, vamos ver se vocês concordam comigo. A estrutura Aras, ela geralmente é uma segunda opção de alguma atividade que o cara tem. Sim. Então, o Aras é aquela coisa maravilhosa, né? Sim. Aquelas baias cheias de coisas, tudo. Exatamente. Não é a realidade do controle. Ele é Porque você quer um conforto pro seu cavalo. Exato. Não interessa se é 2 madeirinhas Isso. cercando e Exato. uma cama no chão, vocês Exatamente. querem o conforto. Né? Então, o Exatamente. rancho de verdade é isso, não é isso? Sim. Sim. É realmente um estilo de vida mesmo, o rancho, tanto pra gente quanto para os animais, né? Eu acho que no nosso rancho, o diferencial é que a gente consegue proporcionar uma vida de cavalo para o cavalo, né? Sensacional. Que Bem isso colocado. é bem interessante nesse sentido. E lá, tem acontecido que as pessoas que têm frequentado lá têm tido essa mesma visão nossa, né? Então, a gente tem tido essa comunhão com os clientes. Por mais que a estrutura não seja essa de cinema, como a maioria das pessoas imaginam de um Aras ou de um rancho, mas o conceito rancho tem Sim, lá, né? Então, sim, as pessoas sim. gostam E continua muito com as disso. mesmas atividades. Isso. Vocês hospedam o animal de Isso. clientes, vocês dão aula, você Isso. faz a Sim. parte de treinamento. O rancho vive de centro de treinamento, né? De treinamento, aulas, Hospedagem. né? Compra e venda de animais, A hospedagem é meio que, né? O cara Sim, hospeda e já sim. faz o treinamento do cavalo exatamente. dele. É que a Exatamente. gente, Tá a tudo gente tem vinculado. hoje cliente que só hospeda, que é de Isso. outra modalidade. Sim, É, sim. sim. Então, é disso. E a gente tem o caminhão também, que a gente faz É. frete. Ô, sou Fora cliente. isso. Sim, Inclusive, o sim. Claudinho aqui. Mas eu não- Realmente é um agregado, né? O Mas rancho aquilo que a é gente isso, fala, o country, a vida é isso, né? Isso, Tem isso. tudo, é função, né? Nós tomamos assim a decisão de um rancho mesmo e de realmente assumir esse nome quando a Olivia foi para os Estados Unidos, né? O ano passado você foi, né? Foi. A última vez lembro. foi o ano Isso. passado. E quando ela voltou, a gente sempre teve a vontade desse sonho americano. Você né? teve algumas viagens para os Estados Unidos, né? Isso. Sim, Durante a sua história. Isso, tenho. E sempre ligadinho no country, né? Isso. Sempre. A primeira vez eu fui fazer um curso, né, uma especialização em business na Universidade de San Diego, na Califórnia. A segunda vez eu fui para a NFR e para o Texas. E aí, essa última vez eu fui porque eu tenho eu tenho família lá, né? A minha prima mora lá. Eu fui com a filhinha dela e a minha tia, tudo. E aí foi Mas nesse... como a gente, né? Tudo que a gente Só faz que tem que estar tudo- ligado ao country. Exatamente. Eu fui visitar meu filho em Florianópolis, praia. Enquanto eu não vi uma loja agropecuária, eu não Exato. sosseguei, né? Não, eu Tudo fui a gente procura, eu fui né? numa Boot Barn na Califórnia, É. né? Então, eu achei nada uma a ver. Boot Barn lá na Eu Califórnia. lembro, pô, você acompanhei Eu lá. fui no num rancho. rancho lá, conhecer um rancho. Fui numa hípica, gente conhecer sempre uma procura, hípica. né? Sempre. E andei pesquisando, porque é o que o Danilo falou. A gente sempre teve essa vontade. Nós chegamos a né? nos organizar uma vez para ir. E essa ideia de rancho de vocês hoje, vamos
até uma pergunta um pouco delicada, mas tem que ser dito, Sim. porque eu acho que a gente passa a ser... Eu tenho um pouco disso também, apesar de ser um pouco mais velho, entendeu? Uhum. Eu falo que eu sou um cowboy Sim. e sou feliz porque eu sou um cowboy. Sim. Com todos os entreveros e problemas que tem, tá? A gente tá aqui dando alguns exemplos. Tem certeza de milhões de namorados, de adolescentes que vão ver essa entrevista e falar, pô, é possível. Sim. E é possível, Sim. né? Sim. Não vamos falar que é uma vida regrada de muito dinheiro, não é de muito trabalho, Sim. mas de muito prazer, É. né? Dá pra viver, não dá? Sim. Tá. A principal recompensa é o dia a dia, É. né? O dia a dia, sem dúvida, vale a pena, né? A gente... o que eu brinco muito, que a gente fala, se eu ganhar na Mega Sena hoje, eu vou só aperfeiçoar o que eu faço. Ah, sensacional. Né? Que bela comparação. Isso Então, daí. eu não mudaria nada, aperfeiçoaria, lógico, tem coisas que a gente gostaria de melhorar, mas sem Sonho todo dúvida... mundo tem, né? Todo mundo. Essa é a principal recompensa, é a gente viver. Vocês estão onde vocês queriam estar. Sim, é isso, né? sim. É isso. você dormir e acordar Fazendo fazendo aquilo o que que você você gosta, Isso, estando segunda-feira é um aonde- prazer como qualquer outro dia, E né? não é só a parte de flores, né? Tem o problema, né? Porque Sim. aqueles bichinhos dependem de vocês todos os Exatamente. dias. E Exatamente. você tem que abdicar de algumas coisas que na vida normal, né? Lá em casa Festas, viagens. São 6 refeições, né? Os cavalos fazem no dia, se você pegar de forma completa. Então, você passa o dia praticamente por Cuidando conta. disso. A nossa casa fica bem próxima às baias. A gente... mudou um pouquinho o comportamento, a gente tá ali sempre Vai, olhando. faz um treinamento, trata, Isso, volta. e vai além do levando essa manejo vida. do rancho, né? Porque tem sempre uma manutenção e tudo. Então, demanda bastante tempo, assim. Aliado Você a tem que abrir isso- mão de algumas coisas. Aliado a isso, pelo menos aí 1 ou 2 provas por mês, né? Sim, Que fazem sim. também. E aí tem que arrumar alguém pra ficar A ali gente tratando. tem um ajudante, um menino que ajuda a gente, mas ele vai bem esporádico os dias. Desses dias, né? Isso. Pra deixar tudo Alguns prontinho. dias, mas é tudo feito por nós mesmos lá, por conta dos cavalos Seu lá. pai também dá uma força Meu de vez em pai, quando, isso. grande. Meu pai agora Eu falei que eu tá- vou entrevistar ele, vocês vão ver, cara. Uma Ali figura. tem história, tem Uma história. figura, tem história. Pode trazer. É um que cowboyzão como eu, hein? Hoje cowboy, velho cowboy. Ele é raiz. Essa questão do rancho, né? A gente não tem Natal, final de ano, aniversário. É engraçado. Tem aquilo, né? Vai, almoça, volta, E tá de volta, cavalo. tá. Vai dormir lá, Exatamente. não dá, mas você tem que estar Então, no Normalmente nos fogos, a virada de ano é sempre nas com baias, né? eles. Porque tem os fogos dos Já vizinhos, tem a às preocupação, vezes. gente, pelo amor de Deus, para com isso, para. Os fogos. Quem tem cachorro, quem tem cavalo, sabe qual é esse problema. Os últimos quanto 2 que esses anos bichos fomos têm. sentados lá Na nas baia. baias. Lá, Nos os rodeios a últimos gente 3. passa por isso também. né? Exatamente. Sofrimento, Tem né? diminuído, mas ainda sofre. E a vida continua, vocês estão bem, estão felizes, Sim. estão tocando rancho. Estamos lá Tá aí, nós vivendo. vamos, o arroba do rancho vai ficar aqui para as pessoas Sim, entrarem legal. em contato. Estão situados em Pinda. Pindamonhangaba. Que Pindamonhangaba. bairro é ali? É Mandu. 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 É bem na fora da estrada do cidade. Piracuama. Ah, tá. É a 6 estrada- quilômetros do centro. Ah, Pinda pertinho, que leva pertinho até do a Floriano centro. de Campos ali. Hoje já tá com a pista, tudo. Isso, tá tudo isso. certinho. Atividade Sim. direta, né? Graças Sim. a Deus tem... Já faz um ano que Caminhado a bem. gente já faz 2 anos que nós estamos lá, mas já tem aí um ano que a gente tá bem instalado. Hoje e graças a Deus. você acha que você já está num ponto de equilíbrio bacana? Isso. Dá para tocar, dá Sim. para ir Sim, melhorando, dá hoje a gente não pretende sair de lá, não. Assim, hoje, né, a Aceitamos. gente Sim. criou raiz ali É. e não pretendemos mudar, não. Nós temos um histórico de mudança, né? Ela por outros motivos, eu também, né? Bom, ela ficou mais perto da família agora, Isso. né? E você ficou um pouquinho mais longe, Sim. apesar de seu pai vir mais, mas você tem Isso. contato com mãe, com Isso, irmãs também que sim, gostam sim. de Minhas cavalo. irmãs também competiam. Quando também. dá uma corridinha lá, eles vêm para Isso. cá e é aquela Sim. vida. Isso, essa A grande proximidade. vantagem também que eu vejo em vocês dois, até diferente de mim um pouco, porque minha família é mais que vereador para outros lados. Uhum. A família de vocês também gosta, a família Sim. de vocês também acompanha, também Sim, dão das formas que podem, sempre incentivam. da maneira sim. que podem. Sim, Da maneira sim. que podem não atrapalhar, né? Deixa eles do cantinho deles lá, não é isso? Eu acho que eles não tiveram opção, né? Porque é o jeito que nós... Deixa eles do cantinho lá, apoia isso e pronto, já tá bom demais. Não vai né? ter jeito mais, é isso já e tá pronto. bom demais, já. isso é bacana. Mas a gente vê que existe um companheirismo de todos eles. né? Sim, sim. Isso é muito importante, Sim, né? eles incentivam e sempre que podem dão um apoio pra gente, sim. Olívia, fala um pouquinho pra gente do futuro. Qual que é a expectativa pro futuro?
Bom, a expectativa é a gente realmente cada vez melhorar, né, toda a estrutura, inclusive cavalos e tudo mais. Hoje a gente tem bons cavalos, né, e bons clientes e as aulas. A ideia é a gente sempre aumentar cliente, né, aumentar público, mas eu acho que, assim, o mais importante para nós é que, fora a parte profissional que a gente precisa, é porque a gente gosta, a gente ama essa vida, né? Então, continuar o que o Danilo falou. Se a gente ganhasse na Mega Sena hoje, a gente não mudaria nada, A vida da Calguel não adianta falar, sempre tem o pódio, né? Cada vez mais pódio. Exatamente. Mas, Claudinho, de verdade, assim, a gente luta pelo pódio sempre, né? A gente tá indo aí em provas e tudo mais, mas a gente, para viver o que a gente vive hoje, a gente não gosta só do esporte. A gente gosta do cavalo, a gente gosta do dia a dia. De ir à prova, de curtir a prova. Para nós, o dia a dia e tudo que envolve, né, o que a gente faz. A prova acaba sendo o bônus de todo o esforço. Eu falo uma coisa que eu acho que vocês dois vão concordar comigo, que é muito perto de mim. Só se aproxima da gente quem gosta disso também. Isso. Então o convívio fica muito fácil. Eu ia falar sobre isso. Os clientes começam a viver, a gente vive a nossa vida. Isso. Além em casa, no rancho, acontece de realmente tem ficado pessoas lá em casa realmente que tem o mesmo propósito. Isso. Mesmo perfil, que enxergam, isso. Quem não não fica, não é? O cavalo não só como uma coisa que você vai usar no esporte, o cavalo como um todo, né? Isso. O convívio, o ambiente, né? Tudo isso que o cavalo proporciona, a gente tenta vender essa ideia para os nossos clientes e eles aprendem a desfrutar do cavalo em si nessa parte, né? Porque a vitória, o prêmio, ela é consequência. Muitas vezes vira vaidade, vira ego. E o cavalo, num todo, ele é muito mais do que isso, né? Então, lá em casa tem esse perfil, né? Isso facilita muito. Parece a história de quem perdeu, mas não é. Você ir para uma prova e seu cavalo ir bem, independente do resultado, e a viagem for boa. Para os meus tudo clientes, isso é pra gente maravilhoso. Para os meus clientes, eu falo, corre a sua corrida. Não se preocupa se o seu melhor hoje é um 19, você vai dar o 19 e saia feliz disso. O 16 ser melhor que você sempre, né? Isso daí. Isso. É uma consequência da sua dedicação, do seu investimento. Aquela pessoa, ela fez alguma coisa diferente para ela estar naquele período. Respeita o seu, vá devagar, desfrute o seu cavalo, o seu dia a dia, vem, treina, curte o treino, né? Para que você possa realmente aprenda a desfrutar do cavalo primeiro, depois você vai pensar cavalo sempre em primeiro lugar. Sim. Bom, vamos chegando ao nosso final. Infelizmente, que é um papo muito agradável, que eu tenho certeza que serviu de exemplo para um monte de adolescentes que gostam e que vejam isso como possível. Tá? Basta querer, basta ter vontade, basta correr atrás dos sonhos, porque isso é a realização de um sonho, né? Queria que você deixasse aí o seu abraço, o seu adeus. Vou deixar o @ de vocês aí na página, vai estar lá. Pessoal, Pinda, região, entrem em contato, tem aula, tem hospedagem, vai lá tomar um café, bater um papo. Tenho certeza que vocês vão ser sempre. Quem gosta de cavalo é sempre bem-vindo lá em casa. Isso aí. Eu queria te agradecer pela oportunidade. E você viu uma coisa em nós que precisa de uma certa sensibilidade para ver, né? Você tocou em um ponto que muitas vezes as pessoas olham, principalmente treinador, assistente de treinamento, competidora. Olha o resultado ou olha, né, as marcas expressivas muitas vezes. E você olhou para um ponto nosso que eu acho que é o que falta hoje, principalmente para as pessoas, né? Que é esse exemplo, a vida no campo e tudo, o agro tá na moda. Mas esse agro real mesmo, né? Nós onde não você somos a modinha, né? Nós somos o verdadeiro agro. Tá se misturando muito, né? Você teve essa sensibilidade de olhar o que nós realmente raiz, somos. Né? Então, quero te agradecer a oportunidade. O nosso programa, ele é totalmente virado ao agro e exemplos do agro. Isso é um exemplo de uma vida. É um exemplo de uma história que deu certo dentro uma vida, do agro. Eu acho que o rancho, né? Ele para os dias de hoje, ele é um exemplo de vida saudável, né? De ambiente bom. A gente sabe que né? Tem faltado cultura, isso, né? E é um pensamento que vocês têm muito parecido com o meu, e foi a chave de eu trazer vocês para entrevistar, é a vontade de passar isso para os outros. Sim, sem dúvida. A gente vive isso
desfruta disso e nós queremos que as pessoas desfrutem também, A entendeu? gente sabe que é bom, né? É. Olivia, pode deixar seu adeus. Obrigada. Até breve, né? Obrigada, Claudinho, Imagina. né, pela oportunidade aí de estar apresentando a gente, porque as pessoas conhecem o que elas acham que elas veem, né, por aí. Exatamente. E a gente até, às vezes, tenta brincar nas redes sociais e contar um pouquinho, mas a gente não consegue, o dia a dia é intenso, Aliás, né? acompanha ela, bacana. É sempre corridinho, né? Porque muito trabalho. Mas a gente sempre, começa e para, mas sempre tem um postzinho legal, uma historinha. Acompanha que vale a pena. Mas essa oportunidade é legal pra gente. Tá tão raro hoje em dia, né? Então, a gente poder falar de família, de Deus e de propósito, né? É sempre muito importante. Quando você deixa Deus cuidar da sua vida, acontecem essas coisas. embora, né? Obrigado pela presença. Obrigada. Obrigado você pela sua audiência. Tenho certeza que foi muito proveitoso. E vamos para um próximo episódio já já. Forte abraço.